Vamos passar então agora do cinema para um outro ambiente, para o ambiente radiofónico, para um painel com o título A Diversidade da Web Rádio. Agradeço e introduzo o meu convidado, o Dr. Luís Mesquita, que é o diretor, entre outras coisas, o diretor-geral da Rádio Portuense, a rádio com sotaque tripeiro, com muito orgulho, não é? O que define, em parte, o posicionamento deste órgão de comunicação. Define em parte. Depois, o Dr. Luís Mesquita, assim entender, falar também do posicionamento da Rádio Portuense, falo lá com certeza. Só duas notas, para não nos alongarmos mais. Dizer que conheci o Dr. Luís Mesquita no contexto profissional, no da relação entre universidade e empresa, uma relação que ele tanto impulsiona ao receber vários dos nossos alunos para, na rádio, com sotaque, fazerem os seus estágios, que têm corrido desde sempre muito bem. Dizer-vos também que é um homem da comunicação, das ciências da comunicação, da rádio, que abraça um bom desafio, que é teimoso e que acredita. Acredita nas pessoas e é disso que nós precisamos, não é? Nós e vocês precisam que acreditem em nós, que precisamos de pessoas que acreditem em pessoas e que nos deem a oportunidade de mostrarmos aquilo que sabemos ou podemos fazer. Não vou alongar-me mais, vou passar então a palavra ao meu convidado. Ora, muito boa tarde a todos. Acho que já é boa tarde, não é? Já passa exatamente boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, professor André Galhardo. Obrigado pela vossa presença e quero também desde já cumprimentar quem está lá em casa, a cumprimentar nas redes sociais, a ver esta apresentação aqui da Rádio Portuense. Um grande abraço aí para quem nos está a acompanhar no Facebook, no YouTube, no Twitter. Graças também à disponibilidade do Laboratório de Televisão que nos está a permitir que façamos também este direto nas nossas redes sociais. Portanto, é verdade isso, sem dúvida nenhuma. A Rádio Portuense nasceu com o intuito de dar voz à cidade de Porto, ao norte de Portugal, visto que quando criámos a nossa rádio sentimos que havia a necessidade, havia uma lacuna no que diz respeito a representar as nossas características, a nossa identidade, o nosso sotaque tripeiro no meio da comunicação social. E a partir daí, aliando a paixão à comunicação, à rádio e à cidade de Porto, decidimos fundar a Rádio Portuense, mesmo com esse intuito que acabei de dizer agora, de dar voz não só à cidade de Porto, mas ao norte de Portugal, com todo o sotaque que merece, porque todos os sotaques de todo Portugal são bem-vindos e são representativos daquilo que é o nosso país. Há pouco estavam a falar na intervenção anterior com o Mário Augusto sobre o que se passa da centralização dos órgãos de comunicação social. E eu revi-me um pouco naquilo que estavam a falar, porque de facto foi com essa vontade de dar voz àquilo que se passa no norte de Portugal, mostrar que de facto quem trabalha e quem estuda na comunicação aqui no norte de Portugal também tem todo o direito de ter voz na comunicação social. Isto porque vemos muito trabalho, muita gente a trabalhar nesta área, mas que ou é de Lisboa, ou se é do Porto, não pode ter, ou do Porto, ou do Norte de Portugal, ou do Algarve, não pode ter a tal pronúncia tão característica da sua localidade, porque isso para muitos parece mal, quer na televisão, quer na rádio, e mesmo também até na parte da imprensa escrita. E foi este o principal motivo do nascimento e da fundação da Rádio Portuense. Pedia-lhe para nos traçar também uma breve historial, desde de como nasceu a rádio, de quais foram os principais passos do seu desenvolvimento,
onde está prestes a chegar agora, que mudanças tem em mente, se é que as tem. Eu vou começar a falar, enfim, mas se começar a estender muito, eu peço que a professora me mande parar, porque isto tem muita história para se falar sobre a Rádio Portuense. Então é assim, eu como estava a referir, isto começou como? Isto é muito simples, nós nascemos em 2014, mas no ano 2010 houve um grande boom de web rádios, de rádios criadas originalmente e só para trabalhar em web rádio. Eu comecei a fazer web rádio numa outra rádio local, também em Matosinhos, e foi aí que comecei a ter... Eu já tinha o bicho da rádio, o bichinho da rádio, mas quando comecei a fazer web rádio, quando comecei a praticar web rádio, esse bicho começou a crescer cada vez mais, e a vontade de fazer cada vez mais foi acompanhando ao longo dos anos. Estive cerca de 3 meses nesta tal rádio, só que aquilo não saía dali, ou seja, praticamente aquilo era só passar música. Não sendo só isso que eu queria, como eu queria desenvolver mais as minhas capacidades de comunicação, trabalhar noutras áreas que não só a área musical, decidimos então, com outro colega, o Carvalho Araújo, fundar essa tal Rádio Portuense, que ainda existe agora, muito, lá está, como aquilo que referi há pouco, devido à intensa paixão que temos pela nossa cidade, pelas nossas características, pela nossa identidade, e decidimos então juntar essas duas paixões, as duas paixões, cidade de Porto e rádio. Essa paixão começou a crescer, fundamos a nossa rádio sem qualquer estúdio, sem qualquer material, sem nada para conseguir começarmos a fazer a rádio, e aos poucos fomos comprando um microfone, fomos comprar uma mesa de som que nem foi comprada, substituímos por 2 Playstations, não havia mais nada na altura, substituímos 2 Playstations para comprar a mesa de som, para termos o primeiro material para começarmos a fazer a rádio e as nossas emissões de rádio. Depois, a partir daí, tínhamos que encontrar um espaço onde pudéssemos estar diariamente, após o nosso horário de trabalho, que por norma seria ao fim da tarde e à noite, para podermos fazer as nossas transmissões de rádio. A dificuldade era grande porque não tínhamos orçamento para tal, isto não era o nosso investimento profissional, então tínhamos que arranjar uma forma de conciliar a nossa paixão sem qualquer investimento. No caso, tivemos a grande sorte de encontrar um espaço no Centro Comercial Sodefeita, que acabaram por ser os padrinhos da Rádio Portuense. Quero mandar desde já um grande abraço à Teresa e ao Eduardo, que certeza estão-nos a ver, que é a administração do Centro Comercial Sodefeita, que permitiu arranjar-nos um espaço com um custo muito acessível para a Rádio Portuense, onde nós começamos então a montar o nosso pequeno espaço com os tais materiais que fomos comprando aos pouquinhos, porque era a única forma de conseguir ir sustentando a nossa rádio. E então, quando tivemos tudo preparado, ainda com material fraquinho, começámos a lançar as nossas primeiras emissões de rádio. As primeiras emissões de rádio foram ainda muito à parte, levando com música, levando artistas ao nosso estúdio. Só que aqui o problema prendia-se. Como é que vamos convidar pessoas se ainda ninguém conhece a nossa rádio, se não conhecem a Rádio Portuense? E os primeiros convidados, que foram artistas conhecidos, quer da música, principalmente na área artística, aceitaram o convite. Porquê? Porque também não se lembravam, não se recordavam de terem sido convidados por uma rádio tão defensora daquilo que se faz na cidade do Porto. E foram assim que começaram a surgir os primeiros convidados na Rádio Portuense. Estou-me a lembrar de vários artistas, quer de música popular, quer de música clássica, quer de música rock, música pop, também artistas de cinema, do humor em Portugal. Foram os primeiros que começaram a ir à nossa rádio, ao nosso estúdio no Centro Comercial Sodefeita. Até agora, durante estes 6 anos, que começámos em 2014, e durante estes 6 anos fomos tentando arranjar formas de variar aquilo que se faz em web rádio. A web rádio está muito ligada à interação com as pessoas, mas não queríamos prender-nos só a um estilo, neste caso ao estilo musical, só ter música, não. Quisemos abranger outras áreas. No início, tentamos ter as acreditações necessárias para os grandes eventos da cidade, no caso o Fantasporto, os Marés Vivas, Primavera Sound. Só que lá está, na altura, no início, não tínhamos currículo para tal, ou melhor, não éramos reconhecidos como uma empresa de comunicação social
mas já tínhamos muito currículo para trás, porque já tínhamos feito várias entrevistas, já tínhamos feito reportagens em vários locais, quer fosse no Bolhão, quer fosse nas ruas da cidade, quer fosse no estádio do Bessa, quer fosse no estádio do Dragão. Já tínhamos feito várias matérias, mas sentíamos que íamos ter dificuldade em ser acreditados como órgãos de comunicação social, uma vez que na altura ainda nós estávamos licenciados na ERC. Mas como já tínhamos um pequeno currículo, bem trabalhado, bem feito, ainda que não fosse a nossa profissão, nós tentámos levar aquilo de forma muito séria e fidedigna, porque isso é importante também fazê-lo para os nossos ouvintes, perceberam que de facto o nosso meio de comunicação podia também ser um veículo para promoverem os eventos, para promoverem as suas, quer seja eventos, quer seja de desporto, quer seja de música, sentiram que na Rádio Portuense poderiam ser um bom veículo para levar isto à audiência do Norte de Portugal. E foi isso que começou a acontecer. Fomos acreditados para o Fantasporto, fomos acreditados para estar no Estádio Dragão, para estar no Estádio Bessa. Os primeiros eventos que nós tivemos e que empolgaram, que impulsionaram mais a rádio, foram esses mesmos. Foi o Fantasporto, foi o Aerosporto e foi também o Marés Vivas. Foram os primeiros eventos que impulsionaram mais a Rádio Portuense em termos de audiência e onde começamos a cativar mais ouvintes para a nossa rádio. Nós, ao final de um ano, e como trabalhamos muito com redes sociais, sentimos que um feedback espetacular da nossa audiência, principalmente pelo motivo com que nós iniciamos a nossa rádio, que é o motivo portuense, o motivo norte, o motivo norte de Portugal, a identidade, as características, aquilo que faz ser a pessoa do Norte, a pessoa do Porto, a pessoa de Trás-os-Montes, a pessoa de Braga. E as primeiras pessoas que nos começaram a contactar foram os imigrantes que estavam em França, que estavam na Suíça, que estavam no Brasil, na Bélgica, nos Estados Unidos, que nos começaram a enviar mensagens e a interagir connosco nas redes sociais, principalmente dizendo que saudades que eu tinha de ouvir uma rádio, ou neste caso referiam-se a uma rádio, mas também eles estavam aqui a incorporar, quer se fosse rádio, televisão ou mesmo imprensa, diziam-nos que sentiam muita saudade de ouvir alguém, de ouvir aquela voz tão familiar do Norte de Portugal. Porque a grande parte dos imigrantes que saíram na altura, e ainda agora de Portugal, são do Norte de Portugal. E quando se ligam à internet, por norma, o que é que ouvem? Ouvem os grandes grupos de comunicação, que por norma estão centralizados em Lisboa, e faltava, apesar de se sentirem em casa ouvindo algo de Portugal, faltava aquele toque para sentir mesmo o aconchego de sua casa, o aconchego das suas raízes, que neste caso era o Norte de Portugal. E foi através da Rádio Portuense que essas pessoas, que esses imigrantes, começaram a interagir muito connosco, porque sentiram que nós éramos parte da família que eles deixaram cá em Portugal e que estavam em constante comunicação com eles, neste caso nos locais onde eles estavam. Quer fosse, nós tínhamos muitos no início do Brasil, França e Suíça. Neste momento, felizmente, quando entramos em qualquer programa, iniciamos qualquer programa nosso na rádio, já vemos pessoas na Tailândia, vemos pessoas no Japão, vemos pessoas em Timor, vemos pessoas em Moçambique, pessoas em Angola, que querem falar connosco, querem interagir connosco, querem saber o que se passa no Norte de Portugal. Porque para saber o que se passa em Lisboa, no Sul de Portugal, já há muita informação, até informação em demasia. E essa vontade de querer saber mais sobre o Norte está muito evidente aqui na nossa rádio, e é isso que nos fez trazer ao longo destes 6 anos muitos ouvintes. Mas nós também queremos saber outras coisas. Vamos lá. E aproveito para contar aqui um episódio a que eu assisti e que tem a ver com a vontade e o facto do Luís acreditar, e vou contextualizar isto já, ou será uma porta de entrada para a questão seguinte, as relações entre as universidades e as empresas. Recordo-me que numa reunião inicial de estágio em que nos apresentamos, dizemos ao que vamos, se faz um plano de estágio, portanto a dupla que ia começar no dia seguinte teria o seu primeiro trabalho,
Então o Luís depois pensou durante um bocadinho e disse: ideal, portanto, para começarem, vocês vão fazer cobertura da inauguração do Fantasporto. Exatamente. Assim. Tem que ser assim. Logo assim. Tem que ser assim. Podia ser ir fazer uma leitura, arrumar um arquivo ou qualquer coisa. Não. Fantasporto, logo, abertura. Pronto. É a maneira com que recebe os estagiários. Como é que, Luís, agora para uma pergunta, o que é que o leva a procurar as universidades, o que é que tem ganho com isso, o que é que também tem aprendido com isso? Isso que a professora Andréa está a dizer, de facto, eu acho que é importante. É importante porque isso aconteceu comigo, aconteceu com os colaboradores que já passaram e que Deus queira vão passar muitos mais pela nossa rádio, que têm que sentir e que têm que o fazer. Ou seja, nós quando começámos a rádio, era eu e neste caso o Carvalho Araújo, que também foi fundador da rádio, éramos só os dois a trabalhar na rádio, tínhamos que fazer tudo o que era necessário e tudo aquilo que nós queríamos para desenvolver o nosso meio de comunicação social. Mas para isso tínhamos que trabalhar, fazê-lo, ir aos locais, tínhamos que ser nós a fazer isso. E nós no início fomos ao Fantasporto, fomos ao Aerosporto, entrevistamos a organização, entrevistávamos as pessoas lá dentro, mas estávamos no Fantasporto, como no mesmo dia, se tivéssemos de estar à noite, de tarde, a entrevistar alguém de música popular e depois ao final da tarde entrevistar alguém da cultura e depois à noite estarmos no estádio de futebol, nós fizemos isso muitas vezes, quer eu, quer o Carvalho Araújo, ao longo do dia estávamos em várias vertentes, mesmo sem ter um conhecimento muito forte sobre essa área que íamos trabalhar. Claro que nós preferimos trabalhar, e é isso que eu peço sempre quando começamos a ter os estagiários na Rádio Portuense, é primeiro definirem qual é a sua paixão, dizerem-nos qual é a paixão que mais gostam, qual é a área que mais gostam de trabalhar. E a partir daí, nós como somos uma rádio livre, não estamos dependentes de ninguém, somos uma rádio aberta a qualquer área, quer seja desporto, volto a referir, quer seja desporto, quer seja política, quer seja música, quer seja uma cultura mais abrangente, estamos sempre dispostos a trabalhar essa área que é a vossa, que é aquela que vocês mais gostam. Claro que, ao longo da carreira jornalística, vão surgir outras matérias, outras áreas que vocês têm que trabalhar. Mas para vocês começarem, para vocês se sentirem mais à vontade, na Rádio Portuense nós damos toda a liberdade para vocês começarem a trabalhar e a praticar naquilo que vocês mais gostam, naquilo que é a vossa paixão. Vamos supor que está aqui alguém que gosta mais de futebol, vai ter que começar a trabalhar no futebol. Alguém que gosta de política vai começar logo a trabalhar em política. E isto é logo no dia a seguir. Eu não preciso saber o que é que vocês sabem fazer ou não. No caso da Rádio Portuense, não precisamos saber o que é que vocês sabem fazer tão bem ou não. O que nós queremos é que vocês pratiquem. Porque se vocês não sabem, vão começar a aprender. E é nesse pequeno gesto, digamos, como eu e o Carvalho aprendemos ao longo da nossa experiência, que mesmo não estando tão incluídos numa área, com tão pouco conhecimento de uma área, se nós formos trabalhando aos poucos, vamos ter um conhecimento que vai começando vai ser mais abrangente, porque vamos perceber com as pessoas que vamos entrevistando, com as áreas que vamos trabalhando, esse conteúdo. Mas, aqui na Rádio Portuense, o essencial mesmo, e pegando nos estagiários, como a professora estava a dizer, e bem que enviámos logo os primeiros estagiários para o Fantasporto, para a cobertura de Fantasporto, correu bem porque as pessoas que foram na altura, os estagiários que foram, gostavam de cinema também calhou bem porque gostavam de cinema e o trabalho foi muito bem feito, logo o primeiro trabalho foi logo espetacular, mas depois diziam-me assim, olha, mas amanhã, no próximo, vamos ter o Marés Vivas, eu gostava de ir ao Marés Vivas. E eu gostava, então vais ao Marés Vivas. Mas já fizeste alguma coisa, algum trabalho sobre música? Não fiz, não interessa, então vais começar agora a fazer. E mandamos para lá a pessoa. A nós não interessa, é aquilo que volto a referir. A nós, enquanto Rádio Portuense, porque isso aconteceu connosco e acho que isso tem que acontecer com todos que passam no nosso trabalho. Nós temos que passar pelo objeto em si, passar pelo trabalho em si, para aprendermos que a parte teórica é muito importante a parte teórica, mas mais que tudo é parte prática. Nós temos que praticar, perceber em que é que somos bons, perceber em que é que não somos tão bons, mas acima de tudo temos que nós próprios descobrir o nosso carisma de comunicar,
Quer vocês sejam mais tímidos, quer sejam mais extrovertidos, todos nós temos a nossa forma de comunicar. Mesmo que sejam tímidos, vocês aos poucos vão perceber de que forma é que dentro das vossas possibilidades conseguem comunicar com as pessoas. Vocês sabem comunicar. Vocês podem ter aquele receio, eu sou tímido, mas vou agora estar na área da comunicação, como é que eu vou fazer? Vocês vão fazê-lo. Têm que acreditar em vocês próprios e têm que praticar. Porque se vocês não praticarem, nunca vão saber qual a vossa capacidade, qual o vosso limite em comunicar. E eu digo isto porque foi isso que aconteceu connosco. Nós, quando começamos a fazer a rádio, não éramos tão extrovertidos, não tínhamos tanta confiança, mas à medida que fomos fazendo as coisas, praticando as coisas, descobrimos que, de facto, o nosso potencial é tão grande que mesmo que não sejamos não sejamos extrovertidos, que conseguimos falar com toda a gente, nós próprios conseguimos aprender de que forma conseguimos lidar com as pessoas. E depois temos uma vantagem muito grande, pegando um pouco novamente naquilo que eu referi, que é a nossa gênese enquanto rádio portuense, nós temos uma grande vantagem, que foi trabalhada também, não é uma vantagem que não caiu por sorte, foi trabalhada, que é o facto de termos uma interação espetacular com os nossos ouvintes e com os nossos seguidores. Qualquer trabalho que vocês façam, vamos supor que vocês começam a colaborar com a Rádio Portuense, qualquer trabalho, quer que seja no desporto, na cultura, vão ter pessoas a interagir convosco do outro lado, porque os nossos ouvintes, os nossos seguidores, também gostam de diversas áreas, porque lá está, porque isto foi trabalhado na nossa rádio, nós abrangemos todas as áreas, e os nossos ouvintes gostam de todas as áreas. E vocês mal começam um programa, quer seja o vosso primeiro episódio, quer seja um podcast, quer seja um programa em direto, vocês vão ter logo as pessoas a querem falar convosco, a querer perceber um pouco quem é que vocês são, a querer perceber de que é que vocês estão a falar. Se o vosso primeiro programa não for publicitado e vocês entrarem assim do nada, vocês vão ter na mesma lá as pessoas à vossa espera para falarem com elas. Porque nós já conseguimos abranger tanta gente. Nós, neste momento, quando começamos a Rádio Portuense, ao final do primeiro ano tínhamos 2.000 seguidores, mas agora, ao final de 6 anos, e em tão pouco tempo, tivemos um boom muito grande de seguidores, muito graças a uma forma que nós começamos a aplicar na rádio, na web rádio, neste caso, que foram os relatos de futebol. E os relatos de futebol trouxe muita gente mesmo, muitos ouvintes à Rádio Portuense. Foram também os relatos de futebol que nos permitiram interagir ainda mais com as pessoas e que as pessoas perceberam que, de facto, qualquer programa na Rádio Portuense era viável para as pessoas falarem, para interagirem e para falar, que as pessoas, quando entram em contato connosco, querem falar um pouco da sua vida também, independentemente do programa que vocês estão a fazer. E as pessoas querem falar um pouco de si e trocar ideias convosco. E é isto que eu digo, vocês têm, mas acima de tudo, quando quiserem, quando entrarem no mundo da comunicação, têm mesmo que experimentar e praticar e escolher um local onde vocês se sintam à vontade e que saibam que o vosso trabalho vai ser visto e vai ser, vamos supor, nós na Rádio Portuense neste momento conseguimos também fazer, para além de rádio, e como somos uma rádio diversa, conseguimos também incutir imprensa, multimédia e não só a rádio pura e dura, porque hoje em dia, como também estavam a referir há pouco, já trabalhamos muito a parte visual. E nós nas redes sociais, com a parte visual, conseguimos chegar ainda a mais pessoas. E isto foi algo que a Rádio Portuense fez e continua a fazer, que somos pioneiros em fazer este tipo de audiovisual em termos de rádio nas redes sociais. Nós em 2016 fizemos algo completamente diferente, que foram, como eu estava a referir há pouco, os relatos de futebol com imagem. Claro que não é a imagem do jogo em si, mas a imagem dos narradores. E isso trouxe um boom espetacular à nossa rádio, pelo simples facto de as pessoas gostam de ver a reação de quem está a comunicar. E nós no futebol que levamos essa paixão ao extremo, porque o futebol é paixão também, e é uma das paixões que também me levou a continuar a desenvolver a rádio portuense. As imagens em si, para além da rádio, nós para transmitirmos o que está a passar no estádio, no relevado, temos que ir mesmo ao pormenor, o que está a passar lá no relevado. Mas não é só pormenor, não basta as pessoas estarem a ouvir e saberem o que está lá a passar. As pessoas querem ver a reação como se estivessem no próprio estádio de futebol.
E isso surge muito quando começamos a colocar uma webcam virada para nós no próprio jogo, no próprio estádio. As pessoas aí, quando viram, uau, o que é isto? E começaram a ver a nossa reação, a emoção do golo, a emoção de um falhanço, a nossa própria cara na reação a isso, permitiu com que as pessoas se sentissem e se transportassem também para o estádio. E nós, para além disso, falávamos com as pessoas durante o jogo. Para além de estarmos a relatar o jogo, falamos com as pessoas como se as pessoas estivessem envolvidas lá no estádio. Sentissem que fossem adeptas, que estivessem lá no estádio quer seja no Dragão ou no Bessa, com os estádios onde estamos mais frequentemente. As pessoas sentem que estão lá e interagem connosco, e foi isso que as pessoas perceberam, que na Rádio Portuense tem uma forma mais interativa para participarem, e aí eu acho que é isto que traz também a grande força para os estagiários, porque mal começam a participar nos programas da rádio, têm logo público para mostrarem o seu trabalho, têm logo público porque ao fim e ao cabo é o público que vai avaliar o trabalho dos estagiários. E isso também é importante, porque nós também percebemos por aí se o trabalho dos estagiários está a ser um trabalho bem feito, se não está a ser tão bem feito, mas se não estiver a ser tão bem feito, connosco vão ter a capacidade de aprender ainda mais, porque connosco vão praticar. Muito bem, obrigada. Nós já estamos assim bastante fora dos nossos timings. Não é por minha culpa, não? Não. Ora, também não posso prolongar, nem colocar mais questões. Dizer apenas que ficámos a conhecer bem a Rádio Portuense. Ainda havia muito para conhecer, tinha muito ainda para aprender, mas isso também basta seguirem-nos nas redes sociais, e posso dizer aqui em primeira mão também, que nós ao longo destes 6 anos trabalhamos sempre, não éramos profissionais de comunicação, fomos criando os alicerces para nos tornarmos uma rádio fidedigna para os nossos ouvintes, ainda que ao final de 2 anos nós já fôssemos licenciados na ERC, porque para nós trabalharmos tínhamos de estar devidamente licenciados, e ao final destes 6 anos não éramos profissionais de rádio. Felizmente, no final destes 6 anos, alguém decidiu investir no nosso projeto, e nós, a partir de domingo, e estejam atentos, vamos... Isto é em primeira mão, atenção, isto é notícias em primeira mão. Nós, a partir do dia 2, que é o Dia da Mãe, estamos a criar um especial, porque vamos ter estúdios novos, materiais novos, vamos ter um espaço muito maior, e vamos, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós fizemos até agora, estamos preparados para arrebentar com as web rádios. Estejam atentos e não se esqueçam, se vocês quiserem estagiar na Rádio Portuense, estejam à vontade, connosco estão livres para mostrarem a vossa paixão pela comunicação, e fiquem cientes que se vocês para lá forem, o vosso trabalho, todo o vosso trabalho vai ser visível ao público. Nós não escondemos nada, nós queremos que o vosso trabalho seja visível para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Pronto, a publicidade também é uma das ciências da comunicação, não é? Portanto, ora bem. Dr. Luís, muito obrigada pela sua comunicação tão motivadora e esclarecedora para os nossos alunos, o que me deixa e nos deixa muito contentes e muito satisfeitos com a mesma, e sinta-se convidado a vir mais vezes, claro, e a falar mais vezes de rádio, da diversidade da web rádio e de tantos outros assuntos que eu sei que têm para nos dizer e para nos enriquecer. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos.